Oi pessoal, nós vamos agora passar para mais uma parte do assunto de magnetismo. Na aula passada nós estudamos as propriedades naturais dos ímãs, as partes magnéticas naturais. E nessa aula nós vamos resolver questões de magnetismo artificial, ou seja, o magnetismo gerado por uma corrente elétrica. Então vamos lá. Primeira questão. Duas espiras circulares, concêntricas e coplanares de raio 2π metros e raio 2 4π metros são percorridas respectivamente por correntes de intensidade de 6 amperes e 8 amperes, conforme mostra o desenho. A intensidade, ou seja, o módulo do vetor indução magnética no centro da espira O e ele te dá o meio no vácuo, a permeabilidade magnética. Então vamos entender. Nós temos duas correntes, 6A e 8A. Agora nós temos que ver, de acordo com o vetor de indução magnética, se esses vetores estão se somando ou diminuindo. Para você saber isso, você tem que usar a regra da mão direita, como tem na parte teórica sobre o assunto. Se você pega aqui a corrente 1, ela está indo nesse sentido. Chega aqui, ela vai andar no sentido anti-horário. E no sentido anti-horário, quando a corrente é no sentido anti-horário, a regra da mão direita diz que aqui o campo magnético está saindo e aqui o campo magnético está entrando. Aqui é a representação. O X é entrando no plano e o ponto é saindo do plano, sentido anti-horário. Já isso aqui é o I1, né? I1. Já no I2, a corrente está indo no sentido horário, ó. Olha só, acompanhando aqui, ó. Tá no sentido horário. Então a corrente está andando aqui no sentido horário. E no sentido horário, o campo magnético aqui está dentro entrando e fora está saindo. Então, o campo magnético total aqui vai ser a subtração entre o campo magnético mais forte menos o campo magnético menos forte. Só que aí, no caso 1 tem 6 amperes e no corrente 2 tem 8 amperes. Então a gente vai calcular o campo magnético individual, depois subtrai. Como é uma espira circular, nós temos a formulazinha de uma espira circular. A formulazinha da espira circular vai ser a constante magnética vezes a corrente dividido por 2R. No caso, vamos colocar B1, a corrente 1. Então nós temos I0, a corrente 1, dividido por 2R1. Aí é só calcular, né? Permeabilidade magnética é 4π 10 a menos 7, vezes a corrente 1 é de 6 amperes, dividido por 2 vezes o raio. O raio aqui, ele dá na questão que é 2π. Então 2π. 2 vezes 2 é 4, vai embora com esse 4. Esse π vai embora com esse π. Então o B1 vai ser 6 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Agora nós vamos para o B2. Vou até trocar a cor aqui da caneta para a gente diferenciar. O B2 vai ser 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes a permeabilidade magnética vezes a corrente 2. A corrente 2 é de 8 amperes. Dividido por 2. O raio aqui é 4π. Esse 4π vai embora com esse 4π. Nós temos 8 dividido por 2 que vai dar 4. Então o campo magnético vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla. Então agora a gente tem que ver o que nós vamos fazer com essas duas informações. Bem, o campo magnético 1, ele é no sentido anti-horário, então ele está saindo. E o campo magnético 2 está entrando dentro da espira, o centro da espira aqui, né?
no meio aqui da espira. Então a gente tem que subtrair. Então, se quiser saber o campo magnético total, basta pegar o B1, que é o maior, menos o B2, o módulo deles, né? Então, o B1 é 6 vezes 10 a menos 7, menos o B2, que é 4 vezes 10 a menos 7. 6 menos 4 vai dar 2, então 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. Então, alternativa aí, letra A. As figuras representam dois exemplos de solenoide. Dispositivos que consistem em um fio condutor enrolado. Tal enrolamento pode ser dado em torno de um núcleo de ferro ou algum material, ou simplesmente no ar. Cada volta de um fio é denominado uma espira. Então isso aqui é um solenoide que nada mais é do que um conjunto aí de espiras. A passagem de corrente elétrica através desse fio cria no interior do solenoide um campo magnético cuja a intensidade... Então, pessoal, num solenoide, o campo magnético gerado por um solenoide, ela vai obedecer a seguinte equação. Nós temos o coeficiente magnético, esse N é o número de espira, vezes a corrente dividido pelo L. Esse L aqui é o comprimento aqui da espira. Então, o campo magnético vai depender principalmente do número de voltas da corrente elétrica e é inversamente proporcional ao seu comprimento. Então vamos para as afirmativas aqui. Letra A diz que ela é diretamente proporcional ao quadrado. Não tem nada a ver com quadrado. Não tem nenhum quadrado aqui. Então, fora. Letra B. É diretamente proporcional à densidade das espiras. O que é densidade de espiras? É o número de espiras por seu comprimento. Então, é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui você pode considerar como densidade de espiras. Ou seja, o número de espiras por unidade de comprimento. Então, assertiva letra B. Vamos ver as outras. C. É diretamente proporcional ao número total de espiras solenoide e ao seu comprimento. Não é ao seu comprimento. Ela é inversamente proporcional ao comprimento. Depende da distância entre as espiras, mas depende do material que é feito o núcleo. Ah, ele está dizendo que independe, ó. Tá errado. Quanto maior, mais próximo, maior vai ser o campo magnético. E é maior possível quando o material componente do núcleo diamagnético ou não. Não tem nada a ver com essas condições. Então, a alternativa correta é a letra B. Duas espiras circulares, concêntricas e coplanares de raio R1 e R2, sendo que o raio 2 é 5 vezes o raio 1, são percorridas por correntes de intensidade 1 e 2, respectivamente. O campo magnético resultante no centro dessas espiras é nulo. Qual é a razão entre as intensidades I2 por I1? Então vamos entender a situação. Então nós temos aqui duas espiras. Sendo aqui R1 e aqui R2. Eles são concêntricos, então tem que ser uma curva aqui perfeita, tá bom? E ele diz que o R2 é 5 vezes o R1. Então ele quer saber a razão entre I2 com I1. Então, ó, ele dá aqui. Para que o campo magnético seja nulo, é necessário que o campo magnético deles se anule, ou seja, vai um para o lado e outro para o outro, ou seja, um saindo do plano e outro entrando no plano. Então, eles têm que ter sentidos opostos. Vamos colocar aqui. Tem que ter sentidos opostos. Então, pessoal, a gente basta considerar os sinais contrários. Eu coloquei aqui como R1 anti-horário e esse outro horário, mas poderia ser horário e outro anti-horário. Importante ter sentidos contrários. Então, o módulo deles, vamos chamar aqui B1, tem que ser exatamente igual ao módulo 2, B2. O módulo de uma espira circular é o coeficiente vezes a corrente dividido por 2 raios. Coeficiente
vezes a corrente 2, dividido por 2R2. Bem, a gente pode cortar esses, porque são constantes, de modo que vai ficar I1 dividido por R1 é igual a I2 dividido por R2. Só que a questão diz que o R2 é 5R1. Então vamos colocar aqui, ó. I1, R1 e 2 dividido por 5R1. A questão aqui fala que R2 é 5R1. Então esse R1 pode ir embora com esse R1. E ele quer saber qual é a razão entre I2 dividido por I1. Olha, eu passando o I1 para cá e o 5 para lá, vai ficar I2 dividido por I1 igual a 5. Então a alternativa correta aí é letra D. Na segunda década do século XIX, Hans Christian demonstrou que um fio percorrido por uma corrente elétrica era capaz de causar uma perturbação na agulha de uma bússola. Mais tarde, Ampère obteve a relação matemática para a intensidade do campo magnético produzido por uma corrente elétrica que circula com o fio condutor retilíneo. Ele mostrou que a intensidade do campo magnético depende da intensidade da corrente elétrica e da distância do fio condutor. Com relação a esse fenômeno, assinale a alternativa correta. Bem, pessoal, o campo magnético gerado por um fio condutor retilíneo vai ser dado de acordo com essa função. Então, nós temos aqui uma corrente, ao redor dela aqui vai surgir um campo magnético. E pela regra da mão direita, o campo magnético vai ter esse sentido aqui. Então vamos ver as afirmações aqui. As linhas de campo magnético estão orientadas paralelamente ao fio condutor. Não, elas são concêntricas, formam círculos. Letra B. O sentido das linhas de campo magnético independe do sentido da corrente. Errado. Dependendo do lado da corrente, o campo magnético vai ser alterado, a orientação. Letra C. A distância do ponto de observação ao fio condutor for diminuída pela metade, a intensidade do campo magnético será reduzida pela metade. Então essa assertiva aqui está falando da distância do ponto de observação. Então ela não vai depender do ponto de observação, ela vai depender da corrente. Então, e do raio que é a distância aqui, certo? A distância aqui. Então ela vai estar errada. A alternativa correta vai ser a letra D. Se a intensidade da corrente for duplicada, o campo magnético será duplicado. Então o campo magnético é diretamente proporcional à corrente elétrica. Então, pessoal, por hoje é só. Dê uma estudada no livro de texto de vocês. Vejam as aulas teóricas sobre o assunto e tente responder listas de exercícios. Qualquer dúvida pode postar nos comentários. Até mais.